Olá, olá. Então, bem-vindo a mais essa aula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre higiene do sono. O que é isso? Tem pessoas que se preocupam muito com a hora de dormir, mas se preocupam só na hora de dormir. E a gente sabe que, na maioria das vezes, os problemas com o nosso sono, né, com a qualidade do nosso sono, começam lá no início do dia, quando a gente acorda, ou até mesmo na noite anterior. Então, a ideia é que aqui eu vou passar para vocês uma série de dicas que vão ajudar o seu sono a ter maior qualidade, vão te ajudar a dormir melhor e principalmente, o que é mais importante nesse caso é que todas essas dicas, elas são testadas de maneira científica, ou seja, foram vários artigos científicos que compilaram uma série de estruturas que fazem bem para o nosso sono. Então, vou compartilhar com vocês uns slides que vão ir guiando essa nossa conversa, beleza? São 10 pontos importantes que a gente precisa observar. Primeira coisa é o seguinte: mantenha um horário regular para acordar e para dormir. É bem importante a gente pensar nisso, porque o principal ponto aqui é acostumar o seu organismo a ter uma dinâmica onde que ele sabe exatamente a hora que ele vai acordar e a hora que ele vai dormir. A gente tem um relógio biológico interno e ele funciona muito bem. E você pode perceber isso como? Quando você, por exemplo, está acostumado a acordar todos os dias para ir para a faculdade, para a escola ou para o seu trabalho. Você bota o relógio para despertar, você bota o celular para despertar, e minutos antes de despertar, você já acordou, você olha lá e ele não despertou ainda. Você vai conferir, falta 2 minutos, 3 minutos para ele despertar. Por que isso acontece? Porque a gente tem esse relógio biológico interno. Então, o nosso corpo ele vai se acostumando à dinâmica e à rotina. Quanto mais rotina a gente tiver, mais ele vai se preparar para ir ficando sonolento no horário de dormir e já começar a ficar desperto no horário de acordar. Então, é fundamental ter esse padrão, principalmente agora na quarentena, né, que a gente não está tendo muito essa rotina, às vezes, de trabalhar, quem está recluso. Então, manter esse padrão vai ajudar muito você a ter essa regularidade de sono. Porque desregular isso é o principal problema que as pessoas estão tendo hoje em dia. E ainda, para quem tem crianças, é bom observar essa rotina também para as crianças, para que elas não fiquem com sono muito desregulado. Ficar com sono desregulado vai gerar estresse, como a gente já falou, e uma série de problemas. Segundo ponto que a gente precisa observar é o seguinte: a gente precisa ter uma rotina de sono. E o que é essa rotina de sono? É uma rotina que você prepara para dormir. Então, vai chegando o horário de dormir ali, em torno de 1 hora, 30 minutos mais ou menos antes do sono, você já para de ver tela, para de mexer com o celular e começa a se preparar para dormir. Pense em uma rotina em que você começa a ter atividades relaxantes, como, por exemplo, fazer uma leitura, fazer uma palavra cruzada, sei lá, algo que você gosta de fazer, longe das telas, mas que vão gerando uma monotonia ali, uma estrutura em que você vai ficando cada vez mais sonolento. Beleza? Uma rotina para dormir é fundamental. Terceiro ponto é, o quarto, ele tem duas funções na sua vida, né? São duas coisas que você usa a sua cama, para dormir e para ter atividades íntimas, para fazer sexo, para transar. E por que você tem que pensar nessas estruturas? Porque tem muita gente que vai para a cama com o celular, com o computador, ou mesmo tem a televisão na frente da cama. E isso influencia de maneira muito negativa na qualidade do seu sono. Nesse ambiente de quarto, nesse ambiente de dormir, é bom você criar uma rotina onde que o seu cérebro entenda que, deitando na cama, você tem um objetivo de dormir. Não é de ver televisão, não é de fazer leitura, não é de nada. É apenas dormir. Esse condicionamento vai permitir que o seu sono seja mais estável, a indução do seu sono seja mais estável. Então, se liga nessa dica porque é um dos pontos que as pessoas mais erram. Elas vão para a cama, ficam mexendo com o celular, ficam mexendo com o computador, e isso atrapalha muito a qualidade do nosso sono. Porque quando a gente dorme, a nossa mente continua acelerada. Às vezes você dorme mexendo no celular. Você está mexendo no celular, aí quando você viu, você já apagou. Isso aí, você dormiu, beleza, mas a sua mente continuou acelerada, funcionando ali com aquelas últimas coisas que você fez antes de dormir. Então é muito importante que, para a sua qualidade de sono, você utilize a cama só para essas duas coisas. E aí, o quarto ponto. Se você não adormecer em torno de 15 a 20 minutos depois que você deitou, você tem que fazer o seguinte: você tem que levantar, ir para outro ambiente. E quando você vai para outro ambiente, você faz uma atividade monótona, algo que te relaxe, até que você volte a ter sono. Porque quando você voltar a ter esse sono, você vai para a cama e deita, e aí sim você dorme. Não fica na cama rolando para um lado, para o outro, não fica na cama mexendo no celular tentando ver se a coisa vai, se o sono vai chegar, porque isso só vai te atrapalhar, só vai atrapalhar a sua rotina. Então, tá deitado na cama, perdeu o sono, não tá com sono ali naquele momento, você vai levantar. Quando você levanta, você vai para um quarto, vai para um outro espaço da casa e você vai fazer essa leitura e vai esperar que o seu sono chegue. O importante é o seguinte:
Você pode fazer isso quantas vezes for necessário, 2, 3, até que você condicione a sua mente e o seu corpo a agir da maneira correta e adequada na hora de dormir, ok? Quinto ponto, durma apenas o suficiente. Isso é muito legal, porque tem gente que, às vezes, por não ter uma atividade na parte da manhã, ou mesmo por não estar tendo atividades ao longo do dia, se permite dormir aí, às vezes, 10, 11, 12 horas num dia, né, numa noite. E isso é muito prejudicial também para você, porque o seu corpo ele é feito para ter um intervalo de sono aí entre 8, 7 e 8 horas, mais ou menos, 8 horas e meia. E quando você passa disso, você deixa todo o seu organismo mais lento. Já reparou que o dia que você dorme muito, dorme até muito mais tarde, você passa quase que o dia inteiro sonolento? É por causa disso. Então, o ideal é que você durma somente o suficiente. E olha, o interessante é isso aqui, ó. Já que você estabeleceu uma hora de deitar e uma hora de acordar, mesmo que você durma muito mais tarde, ou seja, que você perca a sua hora de dormir, mantenha o padrão da sua hora de acordar. Por quê? Porque quando você faz isso, você não compensa o sono ao longo do dia. E se você não compensa o seu sono ao longo do dia, você está gerando uma estrutura de ficar mais sonolento, não é verdade? Você vai acordar cedo, mas se você não compensou, você vai ficar sonolento, vai passar até o dia todo sonolento. Bom, a questão importante em relação a isso é o seguinte: você não vai perder a hora de dormir no outro dia, porque você vai estar tão cansado que você vai querer dormir naquele momento que é o momento de dormir. Se você compensa isso dormindo até mais tarde, na hora que chegar a hora de dormir, seu sono ainda não vai ter chegado, você vai dormir ficar acordado até mais tarde de novo e gerar esse ciclo vicioso. Então, a ideia é que você não gere esse ciclo vicioso. Por isso, é importante que você, na hora de acordar, mantenha sempre o padrão de horário e não durma até mais tarde para compensar esse sono. É melhor passar um dia sonolento, um dia mal, para não desregular a sua rotina, do que dormir até mais tarde e aí ficar com tudo bagunçado. Sexto ponto, e talvez um dos mais importantes, é o seguinte: tenha práticas de exercício regular. Ou seja, todos os dias, pelo menos uns 30 minutos por dia, você vai praticar uma atividade física. Isso aí libera uma série de hormônios no seu corpo, gera uma série de desintoxicações aí de questões que o seu organismo vai produzindo ao longo do dia. Então, quando você pratica atividade física, a qualidade do seu sono e a profundidade dele, ela aumenta, gerando assim um maior descanso. Então, vale muito a pena você investir nisso. 30 minutos diário, é só isso que a gente precisa. Vários estudos já demonstram que em torno de 150 minutos semanais de atividades leves a moderadas, ou até mesmo, veja bem, se você faz uma atividade mais intensa, aquela com um gasto energético mais forte, você pode fazer 75 minutos de atividade, que já gera o mesmo efeito. Mas se você conseguir dividir isso aí ao longo da semana, 30 minutinhos por dia, você já está safo nessa coisa, já está tudo certinho para você ter esse benefício da atividade física. 7. Isso aqui é muito legal observar. Cara, eu tô falando que isso aqui é muito legal, tudo eu falo isso, né? Mas é porque realmente são os 10 pontos mais importantes. 7 é o seguinte: faça lanches leves. Não coma aquele hamburgão, não peça pizza e essa coisa toda. Por quê? Quando você come pesado à noite, você vai ter dois problemas principais aí. O primeiro deles, você vai ter um consumo energético muito alto. E esse consumo energético, né, essas calorias, esse carboidrato que você ingeriu ali, essa quantidade de comida, vai virar glicose, que vai virar glicogênio, porque você não gastou nada. Isso vai ser armazenado em forma de gordura. Armazenou a gordura, gordura ela é inflamatória. Ela em excesso no nosso organismo, ela é uma substância inflamatória. Então gera uma série de problemas metabólicos, uma série de problemas para o seu organismo, e a gente não quer isso. E além disso, comer muito à noite pode gerar o estômago muito cheio, e quando você deita, começa a ter refluxo. Tem muita gente que reclama de refluxo na hora de dormir e às vezes não percebe que é só porque está comendo demais ou comendo errado muito antes de dormir. Então, respeite o intervalo de tempo aí antes de dormir, faça lanches leves, pouco tempo antes de dormir, faça lanches leves apenas, e as alimentações mais pesadas deixe para 4 a 5 horas antes do seu horário de dormir. Oitavo ponto. Bom, tem gente que gosta de deixar uma luzinha azul, né? Fala que viu em algum lugar que gera uma boa energia, gera calma e tal. E a verdade é que a gente precisa controlar o nosso ambiente, o ambiente do nosso quarto. Então, várias coisas são importantes no nosso quarto. As três principais delas são temperatura, nível de luz
e o nível de ruído. Então, esse negócio de deixar a luzinha azul, deixar um abajurzinho aceso, não é bom para a gente. O melhor é deixar completamente escuro, porque o nosso corpo, durante a noite, a escuridão libera os hormônios necessários para esse sono mais profundo e duradouro. Então, o quanto mais escuro fica o seu quarto, melhor é para o seu organismo. Além disso, a questão de ruídos. O máximo de ruído que você puder evitar, quanto mais silencioso fica, mais a sua mente, o seu cérebro vai descansar. Então, se você mora num lugar muito barulhento, experimenta colocar aqueles tampões de ouvido, que isso pode te ajudar muito. Controlar a quantidade de som, o ruído que tem no seu quarto, é fundamental também para esse sono melhor, de maior qualidade. E o terceiro ponto é a temperatura. Se você estiver num lugar muito quente ou muito frio, você vai ter dificuldades para dormir, que por mais que você durma, os termorreceptores continuam funcionando. Então você vai tendo estímulos externos que vão como se fosse com pequenos despertares, sabe? Gerando um pouco de estresse para o seu organismo. Assim, é importante que você controle, então, o sono, a luz, a temperatura e o nível de ruído do seu quarto, para que o seu sono seja mais eficaz e mais refazedor. Vamos lá? Nono ponto, extremamente importante também, é o seguinte: às vezes a gente nem sabe que alguns tipos de alimento eles são psicoestimulantes, né? Então, evitar qualquer tipo de alimento ou substância que é estimulante. Exemplos disso, tá aqui, ó, chocolate, cigarro, refrigerante, café. De 4 a 6 horas antes de dormir, é bom que você evite essas substâncias e várias outras aí. Se vocês quiserem depois, pode mandar um e-mail, uma mensagem pedindo dicas. Mas se você digitar na internet, você já percebe aí, você já tem uma lista aí de alimentos ou de substâncias que é bom evitar. Então, fumar, tomar refrigerante, tomar café, qualquer alimento que tenha cafeína, chocolate também, qualquer um desses alimentos, eles às vezes atrapalham muito a sua estrutura de sono. Então, é bom evitar para que você tenha maior qualidade do sono aí. Então, de 4 a 6 horas antes de dormir, você evita esse tipo de consumo. Vamos lá. E 10, a última dica é o seguinte: evite sonecas durante o dia. Bom, Robert, mas o que é isso? Aquela soneca depois do almoço é quase que sagrado, tinha que ser lei federal essa soneca. Então, a verdade é que quando você dorme ao longo do dia, é como se tivesse uma pequena carga no seu corpo. Isso aí vai estender a sua energia e, às vezes, te atrapalhar na hora de dormir. Então, se é extremamente inevitável tirar uma soneca, se você gosta muito e isso vai te fazer muito bem, limita esse tempo de soneca entre 15 e 20 minutos no máximo e antes das 15 horas, né? Antes de 3 da tarde. Porque se você dormir até antes de 3 da tarde, você vai ter um tempo longo ali para gastar essa energia, para conseguir voltar a ficar cansado o suficiente e para dormir com maior qualidade. Bom, são essas as 10 dicas. Esses slides estão disponibilizados aqui, basta você baixar em PDF, eles estão aqui em PDF, e qualquer coisa, qualquer dúvida a mais sobre isso, é só perguntar. Mas a estrutura de sono, como a gente já disse, é fundamental para aumentar o seu equilíbrio emocional, porque uma série de hormônios, uma série de neurotransmissores, eles funcionam com ciclo circadiano, ou seja, durante o dia a gente vai mantendo uma estrutura para ficar desperto e durante a noite a gente mantém essa estrutura para dormir. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui e até a próxima aula.